Com voto do Brasil, ONU condena e manda a Rússia revogar a anexação de territórios da Ucrânia. Jair Bolsonaro defende pauta conservadora em Minas e no Rio e Lula critica operações policiais com violência. Empresa de turismo de São Paulo é acusada de golpe que lesou consumidores em mais de 2 milhões de reais. Morre primeira vítima da varíola dos macacos na capital paulista. Shopping centers de todo o país têm 100 milhões a menos de frequentadores desde o início da pandemia. Gasto médio do brasileiro com um cachorro passa de 40% do salário mínimo. NASA anuncia nova data para lançamento de mega foguete à Lua. E na Igreja Internacional da Graça, o Dia das Crianças foi de contato com a Palavra de Deus. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma empresa de turismo em São Paulo é investigada pela Polícia Civil em inquérito que apura um possível crime de estelionato após cancelar viagens de clientes que haviam pagado pelo serviço. Entre ontem e hoje, 9 pessoas registraram boletim de ocorrência e denunciaram a proprietária da STF Viagens, Tatiane Herrera, de 42 anos, para tentar recuperar o dinheiro que investiram em viagens que foram canceladas com a desculpa de que sofreu um golpe e não tinha mais dinheiro. Viagens tanto nacionais e internacionais, inclusive pacotes de lua de mel. Mas além dessas 9 vítimas, é estimado que outras 90 também tenham sido lesadas pela empresa. Um prejuízo, segundo a polícia, que pode chegar a 2 milhões de reais. Tatiane Herrera foi ouvida no final da noite de ontem e foi embora na manhã de hoje da delegacia. Segundo policiais, ela ainda não foi indiciada pelo crime e teria sido ameaçada de agressão por parte das vítimas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que a autoridade policial segue à disposição para atender eventuais vítimas da mesma empresa. A STF Viagens informou que estava se inteirando das denúncias e que iria se manifestar somente após isso. Começa a valer amanhã um cadastro positivo de motoristas. Aqueles que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses serão premiados. Os bons motoristas já podem se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores. A partir desta quinta-feira, o cadastro será ativado e o cidadão passa a ter vantagens por ser um bom motorista. Funciona assim: o motorista que não tiver registro de multas há mais de 12 meses poderá se inscrever no cadastro positivo de motoristas pelo celular. Ele terá descontos nos pagamentos de estacionamentos e pedágios, além de condições diferenciadas na contratação de um seguro ou no aluguel de um veículo. As empresas que decidirem premiar os bons motoristas serão reconhecidas pelo governo federal. As empresas terão acesso ao selo Parceiro Bom Condutor, que pode ser utilizado em campanhas e ações promocionais. As empresas devem comunicar interesse em participar da ação através de um formulário online disponibilizado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Já o motorista que quiser se inscrever no Registro Nacional Positivo de Condutores deve fazer isso pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. No aplicativo, o motorista também consulta a lista de empresas parceiras da iniciativa. O ator José Dumont, de 72 anos, que foi preso em flagrante no dia 15 de setembro por armazenar imagens de sexo envolvendo crianças, foi solto hoje após decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os integrantes da terceira Câmara concederam parcialmente a ordem para relaxar a prisão do paciente, que passará a usar tornozeleira digital eletrônica. José Dumont já deixou a unidade prisional em Benfica, na zona norte do Rio.
E Jaqueline Stanescos, acusada de um golpe milionário em uma viúva de colecionador de arte, também teve a liberdade concedida pela Justiça do Rio de Janeiro. A decisão da 23ª Vara Criminal acolheu um pedido da defesa que alegava problemas de saúde na cadeia e necessidade de cuidados. Jaqueline deixou o Instituto Santo Expedito no complexo penitenciário de Jericinó na manhã desta quarta-feira e, assim como Dumont, será monitorada por tornozeleira eletrônica. A Câmara dos Deputados aprovou o remanejamento de fundos de saúde, que pode ajudar a custear o piso da enfermagem. O texto analisado também reserva até 2 bilhões de reais para entidades filantrópicas e voltará ao Senado. Por 383 votos a 3, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza estados e municípios a utilizarem até o fim de 2023 os saldos remanescentes de repasses federais a fundos locais de saúde e de assistência social. No início deste mês, o Senado já havia aprovado uma proposta semelhante, mas o texto ainda não foi analisado pela Câmara. Deputados afirmam que os recursos podem viabilizar o pagamento do piso da enfermagem, permitindo uma folga orçamentária para o governo federal. Segundo o texto aprovado pelos deputados, ficam reservados até 2 bilhões de reais para entidades filantrópicas que prestem serviço ao Sistema Único de Saúde. O piso para a categoria, no valor de R$ 4.750, foi aprovado pelo Congresso no meio do ano e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em agosto. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou uma ação apresentada pela Confederação Nacional de Saúde e suspendeu a medida antes dela começar a vigorar, por entender que era preciso apontar uma fonte de financiamento para o impacto fiscal da medida. A proposta, aprovada pela Câmara, altera 2 leis de 2020, que, na ocasião, permitiram o remanejamento dos saldos de fundos locais de saúde e de assistência social para aplicar em ações de combate ao coronavírus. Após pouco mais da metade do público-alvo ser imunizado contra a poliomielite, o Distrito Federal e os estados de São Paulo, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Sergipe, Paraíba, Pará, Espírito Santo, Tocantins, Pernambuco, Roraima e Alagoas decidiram prorrogar a campanha de vacinação, a maioria até o dia 31 de outubro. 54,21% das crianças até 5 anos de idade foram imunizadas. E o Ministério da Saúde reforça a importância dessa vacina. A poliomielite é uma doença contagiosa que, em casos graves, pode levar à paralisia das pernas. O estado de São Paulo registrou a primeira morte por varíola dos macacos. Segundo a Secretaria da Saúde, o paciente tinha 26 anos. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo informou que o paciente de 26 anos era da capital paulista e estava internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas desde o dia 1º de agosto. Ele possuía diversas comorbidades e passava por tratamento com antirretrovirais para uso emergencial em pacientes graves. Com esse óbito, o país já soma 6 vítimas da doença. Apesar da redução do registro de novos casos nas últimas semanas, São Paulo tem 3.861 casos confirmados da doença. No estado, atuam no enfrentamento da doença 93 hospitais, uma rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância genômica e serviço de orientação 24 horas para profissionais de saúde. A varíola dos macacos é uma doença atualmente tratada como emergência de saúde global pela Organização Mundial da Saúde. O surto não tem a participação de macacos na transmissão para seres humanos. O vírus da monkeypox, que faz parte da mesma família da varíola, é transmitido pelo contato entre as pessoas. Singapura registrou ontem mais de 11 mil casos de coronavírus, em grande parte impulsionado por uma cepa chamada XBB, subvariante da Ômicron. Identificada em muitas partes do mundo, o Ministério da Saúde do país informou que suas características estão dominando todas as outras subvariantes, fazendo com que os diagnósticos positivos em 3 semanas passassem a ser mais da metade de todos os casos diários. É a primeira vez que o número ultrapassou os 10 mil registros por dia em mais de 2 meses. Até agora, não há evidências de que isso leve a resultados mais graves.
Um remédio de 1 milhão de euros está tentando deter uma doença rara que atinge cerca de 250 mil homens no mundo, a distrofia de Duchenne. A criança nasce normal, mas demora um pouco para andar. Entre 2 e 4 anos, ela cai muito. Por volta dos 7 anos, deixa de correr, de subir escadas. Aos 12 anos, aproximadamente, ela perde a capacidade de andar. E ao longo de todo esse período, as articulações se contraem. Esse é o efeito da doença. O grande problema é que existe uma proteína que é responsável pelo movimento dos músculos. Nós não percebemos que temos 600 músculos até que eles se levantem um a um. Primeiro os das pernas, depois dos braços, a língua, o diafragma que permite a respiração. O último músculo, o coração, geralmente para sempre aos 30 anos. Para combater esse problema, que é transmitido para a criança ainda no útero da mãe, uma empresa desenvolveu um remédio que custava, quando foi lançado 6 anos atrás, US$1 milhão. O medicamento não provou que é 100% eficaz, mas nos Estados Unidos, quando uma doença é fatal, a autoridade reguladora dos medicamentos permite a sua fabricação. A grande esperança de tratamento para os portadores da distrofia de Duchenne está no potencial das células troncos embrionárias para formar os tecidos necessários para substituir o músculo que está se degenerando. Enquanto isso não é possível, a alternativa é usar medicamentos que não têm 100% de comprovação e procurar um médico para que receba a receita de corticoides e recomendações para fazer fisioterapia. E veja a seguir, shopping centers de todo o país têm 100 milhões a menos de frequentadores desde o início da pandemia. E ainda, gasto médio do brasileiro com um cachorro passa de 40% do salário mínimo. O Banco Central vai mudar regras do Pix para evitar as fraudes e vazamentos de dados. A responsabilidade dos bancos vai aumentar com as mudanças. O Banco Central deve anunciar em breve as mudanças de funcionamento do Pix. As medidas têm como objetivo fortalecer a segurança do sistema contra as fraudes e vazamentos de dados. As alterações nas regras já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo Banco Central. Uma das mudanças propõe aumentar o nível de responsabilidade das instituições financeiras participantes em relação às regras de segurança, impondo mais uma barreira para tentar conter os episódios de vazamentos de informações. O regulador também deve criar marcações específicas nas notificações de fraudes para suspeitas de uso de conta laranja e de falsidade ideológica, para reforçar assim os mecanismos antifraude dos bancos. O regulador ainda vai alterar a gestão de limites em transferências, como forma de dificultar a ação de criminosos. O Banco Central estabeleceu um limite de R$1.000 para transferências noturnas, mas permitiu que os usuários alterassem o horário de início desse período, assim como também diminuíssem o valor total permitido por operação durante todo o dia. O crédito consignado do Auxílio Brasil registrou no primeiro dia de operações na Caixa Econômica 43 mil contratos fechados. A modalidade tem desconto direto na folha de pagamento. O novo crédito consignado do Auxílio Brasil registrou no primeiro dia de operações na Caixa um movimento no valor de R$111.800.000. Segundo a Caixa Econômica Federal, a nova modalidade de empréstimo pode ajudar as famílias que estão endividadas ou quem deseja empreender. A modalidade tem desconto direto na folha de pagamento, com parcela mínima de R$15 e máxima de R$160, com pagamento em 24 meses. O valor máximo das parcelas equivale a 40% do valor do benefício de R$400. Na Caixa, a taxa de juros é de 3,45% ao mês, um pouco abaixo do limite de 3,50%. Estabelecido para todos os 11 bancos autorizados pelo Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil tem atualmente mais de 21 milhões de famílias beneficiárias. Mas, para contratar o empréstimo, o beneficiário tem de receber o recurso há mais de 90 dias e não ter deixado de comparecer a convocações do Ministério para regularização de cadastro. A empresa aérea Latam informou hoje que deverá sair do processo de recuperação judicial na primeira semana de novembro. A recuperação judicial é um pedido que uma empresa faz à Justiça para renegociar dívidas e evitar a falência. A empresa estava com dificuldades devido ao forte impacto da pandemia. Depois de emitir títulos, rever contratos e fazer empréstimos, a conta para a Latam pagar caiu de 11 para 7 bilhões de dólares.
O cadastro de pessoa física não é apenas um registro. Ao comprar algum produto e fazer o pagamento pedindo CPF na nota, ele ganha outra atribuição e também oferece vantagens que talvez você não conheça. Independentemente do estabelecimento, é comum ouvir do caixa: CPF na nota. Uma medida que foi elaborada pelos governos estaduais com o objetivo de controlar os impostos sobre o ICMS, mas que só acontece se o dado for colocado. Isso porque o lojista é obrigado a pagar o imposto por gerar a nota. Na prática, você ajuda o Estado a evitar a sonegação de impostos e dificulta a circulação de notas falsas por locais mal intencionados que podem não emitir o documento e, consequentemente, não pagar o imposto devido. Além disso, colocar o seu CPF na nota tem suas vantagens, mas elas mudam de estado para estado. Por exemplo, alguns trabalham com programas de pontos, que podem ser acumulados e posteriormente resgatados e utilizados para recarga de celular, ingressos de shows e, em alguns casos, até mesmo saque em dinheiro. Também tem sorteios que podem ultrapassar R$1 milhão, descontos de IPVA ou no IPTU, e também a possibilidade de usar o saldo acumulado para ajudar diversas ONGs e instituições sociais. Interessante, não é? Agora que você sabe da importância e das vantagens de pedir CPF na nota, é só verificar quais delas são oferecidas pelo seu estado e não deixar de pedir. Os shopping centers do país perderam 20% do público. Desde o início da pandemia até hoje, mais de 100 milhões de pessoas não foram às lojas como estavam acostumadas. A Associação Brasileira dos Shopping Centers tem duas explicações para a nova realidade. A primeira é que muitos desses estabelecimentos ficam perto de escritórios, que é de onde saíam muitos consumidores, principalmente na hora do almoço. Mas com a pandemia, várias dessas pessoas passaram a trabalhar alguns dias em casa, o que diminuiu a frequência. Tanto que antes da pandemia, uma pesquisa mostrou que a média da frequência aos shoppings era de 6 vezes ao mês. Hoje, são apenas 4 visitas. A segunda explicação é o comércio eletrônico. Além dos impostos, o dono de uma loja paga funcionários, água, luz e telefone. Não dá para baixar muito os preços. E o comprador que encontra produtos na internet faz comparações sem sair do sofá. Não precisa pagar pelo deslocamento ou para estacionar o veículo. E para as tradicionais paradinhas para fazer um lanche, nem que seja apenas um café. Para recuperar esse público, os diretores da Abrace recomendam que os shoppings mudem o cardápio dos locais, com mais congressos e exposições, e renovem a lista de filmes nos cinemas. Isso apesar de o faturamento não estar decepcionando. Pelo contrário, este ano, descontada a inflação, a fatura já passou dos R$200 bilhões, 18% a mais do que em 2019, quando começou a pandemia. Um estudo mostrou que o gasto médio mensal do brasileiro com um cachorro pode chegar a 44% do salário mínimo, um valor que pode ser maior, dependendo das particularidades de cada um. Para os tutores, eles são como filhos. O amor é incondicional e é recíproco. Isso é o que garante a Bárbara, mãe da Blair e da Aisha, como ela mesma se classifica. São meus amores, assim, elas entendem essa relação, sabe? Então é muito gostoso. Eu chamo elas de filha, elas vêm, elas são muito felizes. Eu cuido com muito carinho. Hoje um cachorro, ele não é tratado como era antigamente. Mudou muito, foi humanizada essa questão. A empresária diz que os cuidados com as cachorrinhas são praticamente os mesmos que se tem com crianças. E os gastos também. Um levantamento sobre gastos com animais de estimação realizado pelo Instituto Pet Brasil mostra que o gasto mensal do brasileiro com um cachorro de pequeno porte, como a Blair, por exemplo, gira em torno de R$300, de médio porte, R$400 e de grande porte
passa dos R$ 500. Essa pesquisa leva em conta os gastos com veterinário, remédios, vacinação, banho e tosa, mas principalmente a alimentação. Essa média ela vem da indústria, a indústria que produz o alimento e comercializa, porque existe um preço que mais ou menos de sugestão que é praticado na ponta. Pega-se o preço de mercado também, que é praticado pelo varejo, né? E pelo Ministério da Economia, então eles fazem um blend e por ali tiram uma média para poder divulgar. Mas o resultado da pesquisa é só uma base, porque para a Bárbara, por exemplo, o gasto só com comida gira em torno de R$ 200 por mês com cada cachorrinha, ambas de pequeno porte, fora os custos com saúde e higiene. Dá mais ou menos uns R$12 mil por ano. 12 mil. É um custo, é filho mesmo, então só por isso você já vê. Outro peso no orçamento da empresária é o guarda-roupa das filhas, que por aqui não poderia ser diferente, já que a mamãe é estilista pet. Então ele fica, porque assim, eu também acabei até criando uma marca também, então todas as roupas que eu faço, toda a coleção, eu tiro para elas também. Então eu acabo tendo mais gasto com roupa, porque antes eu comprava não frequentemente. Hoje, então, toda vez que eu lanço uma, eu trago para elas. E aí são mais R$ 400 por mês só com roupas e acessórios. E olha que sem contar os luxos, os cães já dão o dobro dos custos mensais gerados pelos gatos, ainda de acordo com a pesquisa do Instituto Pet Brasil. Talvez uma das razões que hoje tem levado muita gente a optar pelos felinos na hora de adquirir um animal de estimação, conforme avalia o especialista. Dados do Censo Pet do mesmo instituto mostram que entre 2020 e 2021, os cães tiveram crescimento de 4%. Já os gatos aumentaram em 6% nos lares brasileiros, mas não só pelos custos menores. Porque ele é um animal que se adapta muito bem a espaços pequenos, não dá trabalho. E a hora que você chegar, ele vai interagir com você, ele vai também ser carinhoso, vai participar do seu dia, vai dar para você relaxar, tirar aquele teu estresse, brincando com o seu gato e tal. Então é isso que foi tirando superando essa barreira. Mas o especialista alerta: seja cão ou gato, o fato é que ambos dão gasto. E por isso, antes de se tornar um tutor, é preciso ter responsabilidade financeira. As pessoas, ao adotar, ao comprar, sempre procurem saber quanto vai custar esse pet por mês, né? Então, pode ser um cão, pode ser um gato, pode ser um pássaro, seja lá o que for, mas que as pessoas falem com o amigo ou falem com quem está adquirindo. E a gente tem o portal nosso lá, que tem como finalidade esse tipo de orientação. Vale muito a pena, né? Vale demais, eu não consigo imaginar sem elas já. É uma companhia, é uma parceria, é muito amor, sabe? É carinho, é tudo de bom. A Comissão do Meio Ambiente da Câmara aprovou as regras sobre a guarda compartilhada de pets em caso de separação dos tutores. As partes poderão ainda combinar detalhes como dias e horários para visitas, além do pagamento de despesas. O texto estabelece que o juiz vai poder fixar direitos e obrigações das partes em relação aos animais de estimação, como condições de moradia, dias e horários de visitação e responsabilidade pelo pagamento das despesas. Segundo a pasta, o dono que não tiver a guarda do animal vai poder visitá-lo, além de fiscalizar a posse e comunicar o descumprimento de obrigações. O projeto prevê a perda do direito sobre o animal e o encaminhamento dele a abrigos em caso de descumprimento das condições fixadas. O prazo para as regras entrarem em vigor é de 60 dias após a publicação. Um empresário carioca criou um ônibus adaptado para o uso de pessoas em situação de rua. O projeto foi intitulado de Banho e Cidadania.
O veículo foi adaptado com banheiros, 4 chuveiros, macas para atendimento médico e consultórios. O empresário e presidente da Organização de Reintegração e Socialização, Ricardo Tavares, comprou o ônibus pensando em oferecer um pouco de dignidade às pessoas em situação de rua. O tempo de banho para eles é livre. A ação atende 92 municípios do Rio de Janeiro e conta com a solidariedade de empresas e parceiros para se manter ativa. Além de contar com o apoio de uma equipe médica multidisciplinar, a organização tem um módulo de banho fixo no centro da cidade. As roupas velhas são descartadas e os moradores de rua ganham roupas novas recebidas por doações. Além do banho e cidadania, a organização conta com mais 2 projetos: o De Volta para a Sua Terra Natal, que possibilita uma nova chance de vida da pessoa em situação de rua e para o seu familiar na cidade de origem, e o Odontomóvel, que presta atendimento odontológico primário à população carente. Imóveis de apenas 9 metros quadrados estão ficando cada vez mais populares no Japão. Existem até imobiliárias especializadas em administrar apenas esse tipo de moradia. A cidade de Tóquio é conhecida mundialmente por suas acomodações pequenas. E agora, a metrópole mais populosa do mundo inovou mais uma vez. Apartamentos conhecidos como quartos de 3 tatames, pelo número de tapetes japoneses que ocupam todo o espaço, ultrapassam os limites da vida normal. Nos últimos anos, diversas imobiliárias japonesas vêm investindo em apartamentos chamados de caixa de sapato, que já contam com mais de 2.000 moradores. Embora as unidades tenham a metade do tamanho de um estúdio médio em Tóquio, elas têm o pé direito de 3,60 metros e um espaço para dormir. Eles são elegantes, com pisos e paredes brancas e com alguns arranjos eficientes que é possível espremer ali dentro uma máquina de lavar, uma geladeira, um sofá ou uma mesa de trabalho. Em relação ao preço, ele é bem elevado para algo apertado. Os mais baratos podem ser encontrados por um aluguel de R$2.000 a R$3.000 por mês. Na maioria das vezes, eles estão situados perto de locais badalados no centro de Tóquio, com boutiques de luxo, cafés e restaurantes. Mais de 2/3 dos moradores dos prédios são pessoas na faixa dos 20 anos de idade, que no Japão ganham em média de R$90 a R$100.000 por ano. Para alguns, o espaço pode ser minúsculo, mas eles oferecem uma porta de entrada para a independência que muitos tanto esperam. Com o voto do Brasil, ONU condena e manda a Rússia revogar a anexação de territórios da Ucrânia. E ainda, em agenda de campanha, Jair Bolsonaro defende pauta conservadora em Minas Gerais e no Rio, e Lula critica operações policiais com violência. Com voto favorável do Brasil, a Assembleia Geral da ONU votou em ampla maioria nesta quarta-feira para condenar a tentativa de anexação ilegal da Rússia de 4 regiões ucranianas e exigir que Moscou reverta imediatamente suas ações. Durante o dia, a Ucrânia sofreu mais bombardeios russos e os países do G7 garantiram que continuarão fornecendo armamento e proteção aos ucranianos. O Brasil, que vinha se abstendo, dessa vez foi a favor como a maioria, somando 143 votos. Foram 35 abstenções e apenas Coreia do Norte, Síria, Belarus e Nicarágua votaram ao lado dos russos. Aliada de Moscou, Pequim demonstrou que existem limites para que a China apoie Putin. Os chineses optaram pela abstenção, não se alinhando completamente ao posicionamento do Kremlin, gesto que foi seguido pela Índia. Segundo a resolução, a anexação das regiões de Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporísia é uma violação da integridade territorial e soberania da Ucrânia, que também reconhece que os referendos não têm validade sob direito internacional e não constituem base para qualquer alteração do status dessas regiões da Ucrânia. A resolução também exige que a Rússia reverta as decisões sobre as regiões citadas. A ONU também apela para que estados e organizações internacionais não reconheçam a anexação. Durante o dia, os ucranianos novamente foram surpreendidos por uma ofensiva russa, onde 9 pessoas morreram após um supermercado lotado ser bombardeado na região de Donetsk, no leste do país. Segundo o governo russo,
a ação não teve lógica militar, já que o local é um centro de circulação de civis que não oferecem perigo algum. O Serviço Federal de Segurança da Rússia anunciou a prisão de 8 pessoas suspeitas de participarem da destruição da ponte que ligava o país à Península da Crimeia no sábado, sendo eles 5 cidadãos russos e 3 ucranianos e armênios. Segundo as investigações, a explosão foi planejada pela inteligência militar ucraniana. A bomba teria sido transportada da Ucrânia para a Rússia através da Bulgária, da Geórgia e da Armênia e destruiu uma parte da rodovia, interrompendo o trânsito temporariamente e causando um incêndio em 7 tanques de um trem que transportava combustível. Pelo menos 3 pessoas morreram. Em resposta à Rússia, os ucranianos anunciaram a recuperação do domínio de 5 localidades em Kherson, que estavam ocupadas por tropas russas. Nesta manhã, mais de 50 países se reuniram para discutir o reforço na área da Ucrânia. Na reunião, diversas autoridades pediram aos aliados que enviem mais sistemas de defesa e classificou os ataques como horríveis e indiscriminados. Ele também afirmou que países do grupo precisam aumentar o fornecimento de sistemas de defesa aérea para ajudar a Ucrânia a defender ainda mais as cidades. Segundo o ministro da Defesa ucraniano, a Alemanha enviou o sistema de defesa Iris-T e, em breve, os Estados Unidos enviarão os sistemas americanos NASAMS. Tudo isso para garantir a integridade aérea da Ucrânia. Alguns países ainda sentem dificuldade em fornecer armas, devido ao receio de comprometer a defesa nacional. O caminho alternativo é acelerar a fabricação de munição, mas a falta de previsibilidade da guerra dificulta que a indústria de defesa se comprometa a estender as linhas de produção. Apesar disso, as autoridades de defesa se comprometem a continuar apoiando Kiev com o envio de novas armas. A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, determinou o afastamento por 180 dias do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB. Candidato à reeleição, Dantas foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada ontem, que investiga a suspeita de rachadinha na época em que exercia mandato na Assembleia Legislativa do Estado. Na operação batizada de Edma, o STJ ainda ordenou o sequestro de até 54 milhões de reais em bens e valores dos investigados. Segundo a procuradora, a medida atinge dezenas de imóveis. Além disso, por ordem judicial, os investigados estão impedidos de manter contato entre si e de frequentar órgãos públicos envolvidos na apuração, que envolve crimes de organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. A decisão que abriu a ofensiva foi assinada na quarta-feira passada e os mandados foram expedidos por Laurita Vaz no sábado. O Ministério Público Federal se manifestou sobre as medidas requeridas pela Polícia Federal no dia 8 de setembro, 3 semanas antes do primeiro turno das eleições. Em despacho assinado no dia 11 de outubro, a ministra manteve o sigilo dos autos, indicando que a decisão que autorizou as medidas cautelares será submetida a referendo da Corte Especial, que conta com 15 ministros do tribunal que julgam autoridades com foro por prerrogativa de função. Segundo a Procuradoria-Geral, a necessidade e a urgência das diligências foram amplamente demonstradas nos autos. Paulo Dantas é apontado pela Polícia Federal como líder de uma suposta organização criminosa que se valia de funcionários fantasmas para desviar dinheiro público da Assembleia Legislativa e de prefeituras alagoanas. Ele foi eleito para o governo de Alagoas em maio deste ano, com apoio do senador Renan Calheiros, também do MDB, após o então governador Renan Filho, do mesmo partido, deixar o cargo para concorrer a uma vaga no Senado. O governador passou para o segundo turno como o candidato mais votado e segue líder nas pesquisas de intenção de voto. Em nota, a assessoria do governo de Alagoas informou nesta quarta-feira que, em respeito à decisão judicial, o vice-governador José Vanderlei está no exercício das funções de governador. Vanderlei fica no cargo até a Justiça decidir pelo afastamento definitivo ou a recondução de Paulo Dantas.
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta quarta-feira reforçar o treinamento dos mesários para o segundo turno das eleições. O órgão quer enfatizar a orientação para que o eleitor comece a ter os seus documentos checados enquanto o anterior está na cabine votando, além de reduzir o número de tentativas de registro biométrico. Segundo o presidente Alexandre de Moraes, o que pode ter contribuído para as inúmeras filas registradas no primeiro turno é que alguns mesários esperavam o eleitor concluir o registro do voto na urna eletrônica para só então atender o eleitor seguinte. Serão implementadas também medidas de reforço em casos de problemas na leitura de biometria, orientando a pessoa a proceder com a identificação manual com a assinatura no caderno de eleitores para agilizar a identificação e o registro do voto. Hoje a agenda dos candidatos à presidência da República foi cheia. Luiz Inácio Lula da Silva foi ao Rio de Janeiro e Jair Bolsonaro a Minas Gerais. O petista se reuniu com lideranças comunitárias do Complexo do Alemão. Na capital fluminense, participou de uma caminhada pelo local. Em conversa com jornalistas, Lula prometeu políticas públicas para as comunidades e criticou as operações policiais que terminam com violência. À tarde foi a Salvador, na Bahia, também para uma caminhada. Já o candidato Bolsonaro esteve pela manhã em Belo Horizonte para participar da inauguração de uma igreja evangélica. Ao lado de líderes religiosos e do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, o presidente falou sobre religião e abordou pautas de costumes. O presidente disse que respeita todas as religiões, assim como aqueles que não têm nenhuma. Durante a tarde, desembarcou em São Paulo. Uma pesquisa mostrou que, apesar dos alertas contra as famosas fake news, cresceu o número de empresas que foram enganadas com conteúdos que achavam ser reais. E as consequências vão desde danos à reputação, à marca e à qualidade dos produtos, até perdas financeiras e processos judiciais. 65 empresas participaram do estudo feito pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Cerca de 50% delas já foi alvo de notícias falsas. Entre os principais impactos estão danos à marca e à reputação. Um exemplo aconteceu em 2016, durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos, de uma suposta declaração do dono da PepsiCo. No mesmo dia da falsa citação, as vendas dos produtos tiveram uma queda de 35%, sem contar na das próprias ações da marca. O estudo da associação sugere que o dano econômico é maior quando a desinformação abrange todo o setor. Ou seja, neste exemplo, o prejuízo só não foi maior porque rapidamente a notícia foi refutada pela empresa. O levantamento, que começou em 2018, apontou também que a onda de fake news tem ganhado importância no ambiente corporativo. Tanto que, para as companhias ouvidas, as redes sociais são os ambientes com maior número de notícias falsas, seguida por blogs e fóruns online. Como consequência, a maioria já conta com um comitê estruturado para lidar com eventual desinformação e algumas até promovem treinamento sobre o assunto. E como estamos no Outubro Rosa, um projeto criado há 6 anos ajuda vítimas do câncer de mama. Esse é o grupo das mulheres de peito, criado há 6 anos. E tudo começou por ela, a Ivone, que descobriu o câncer de mama há 19 anos e desde então vinha lutando contra a doença. Após 5 anos, ela recebeu o diagnóstico de cura. Só que 10 anos depois, o câncer voltou e afetou os ossos. Então eu vi assim, onde eu fazia o tratamento, no hospital, eu vi a necessidade, de dar apoio a essas mulheres, que eu comecei a conversar com algumas mulheres e eu senti essa necessidade, Nosso grupo é um grupo de apoio, Principalmente para mulheres que descobriram agora, que estão no início, que estão mergulhando no mundo totalmente desconhecido, E que é muito temido, Porque quando você está fora dessa realidade, parece que é uma coisa assim muito distante de você, Você não imagina o que o câncer vai causar na sua vida. Vilena é uma das mulheres que fazem parte do grupo. Porque quando nós nos sentimos fracas, então nós corremos atrás daquela que está mais fortinha dentro do grupo e elas vão nos ajudando, talvez com palavras, E assim a gente vai caminhando. Você vai entendendo o que é o câncer,
né? O que são os grupos de apoio. Viver o presente e sorrir sem motivo. Esses são os lemas da Silvia. Porque assim, eu me sinto feliz, eu sinto dor. Não vou falar pra você que eu não sinto dor, eu sinto dor sim. Mas eu sou feliz, sabe? Eu tenho meu marido, tenho meus filhos, tenho meus amigos, sabe? Eu vendo as pessoas bem, eu fico bem. Eu fico triste se eu não puder ajudar. Mas você não vê eu chorar, você não vê nada. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. E com um sorriso nos lábios, porque uma dor eu sei que uma hora vai passar. Vou me curar. Eu não vou abaixar a cabeça, não. Vou enfrentar de frente. Eu sei que é doloroso, dói muito, sabe? Sua autoestima baixa, tudo. Mas eu não abaixei, não. Acreditar na cura independente de tudo. Foi o que fez a Cleusa. Ela não faz parte do grupo, mas conta uma história surpreendente de superação. No começo de 2017, eu descobri o câncer de mama. Recente feitos os exames, aí fui ver, em 2 meses saiu um nódulo no meu seio, aí fui fazer o exame, fiz quimioterapia, fiz 36, foram 12 ciclos, cada uma com 3. Fiz a mastectomia total, tirei os 2 seios, coloquei o expansor e agora, recentemente coloquei a prótese com enxertos que eu estou fazendo ainda. E meu tratamento só tem a agradecer a Deus, que quando eu descobri, eu saí do consultório médico, até eu me surpreendo, estou curada, até dos ossos, não tem nada, tá limpo meu fígado. Então, foi um milagre, porque no começo era de 6 a 8 meses de vida o meu diagnóstico. Eu peço a vocês, mulheres, se cuidem, se amem. Deixe um pouquinho de lado. Eu sei que a mulher tem essa obrigação de cuidar dos filhos, da família, e muitas vezes ela não se cuida, porque é muito triste quando você está numa fase assim que você precisa lutar muito. É uma doença que tortura, é uma doença que vai fazer você e sua família sofrer. Então façam os exames preventivos. E veja a seguir, NASA anuncia nova data para lançamento de mega foguete à Lua. E veja também, na Igreja Internacional da Graça, o Dia das Crianças foi de contato com a Palavra de Deus. A NASA informou hoje que vai tentar lançar um mega foguete da missão Artemis 1 no dia 14 de novembro. A missão não tripulada foi adiada na Flórida devido a problemas técnicos e também pela passagem do furacão Ian, que castigou o país. Segundo a Agência Espacial dos Estados Unidos, as inspeções e análises da semana passada confirmaram a necessidade de um trabalho mínimo para preparar o foguete e a nave espacial para o lançamento no Centro Espacial Kennedy. O horário de Brasília previsto é a 1h da manhã, com datas alternativas entre 16 e 19 de novembro. A missão busca garantir que a cápsula de Orion no topo do foguete seja segura para transportar humanos para a Lua no futuro. O lançamento de um foguete japonês que transportava vários satélites fracassou nesta quarta-feira. Segundo a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a nave teve que ser destruída após a decolagem. Este é o primeiro lançamento fracassado desde 2003 e a primeira falha do foguete Spilson movido a combustível sólido, que está em operação desde 2013. O Japão já teve 5 lançamentos desse tipo de foguete bem-sucedidos. A JAXA interrompeu brutalmente a transmissão do lançamento ao vivo do Epilson 6, do Centro Espacial na região sul de Kagoshima. A ordem de autodestruição foi enviada ao foguete 10 minutos após a decolagem, devido a anomalias de posicionamento, como disse Yasuhiro Funo, diretor deste projeto espacial. Após o fracasso da missão, pedaços do foguete caíram no mar ao leste das Filipinas. Em entrevista coletiva, Funo explicou que um problema técnico foi detectado antes da terceira e última etapa do lançamento, no momento em que o último motor estava prestes a ser acionado. A brasileira Beatriz Souza conquistou a medalha de prata no Mundial de Judô no Uzbequistão. É a 4ª da judoca na competição, sem contar na brilhante trajetória do começo ao fim.
Aos 24 anos, Beatriz fez uma excelente campanha na categoria feminina até 78 quilos. Na grande final, ela acabou sendo derrotada pela francesa Romane Dicot, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, e ficou com a medalha de prata. Após ela estrear com vitória por ippon sobre Larissa Seric, da Bósnia-Herzegovina, ela voltou para o tatame para enfrentar a lenda cubana Idaliz Ortiz, dona de 4 medalhas olímpicas e 8 mundiais. No duelo, a brasileira foi dominante e forçou 3 punições a Ortiz para sair vencedora. Em seguida, na semifinal, Bia encarou a japonesa Wakaba Tomita e acabou fazendo uma luta inteligente, conquistando a vitória nas punições, assim como nas quartas de final. Beatriz Souza não entrou no tatame para a disputa do ouro como favorita, já que a sua adversária venceu 3 de 4 duelos entre elas. Nos dias anteriores da competição, o Brasil conquistou 2 ouros e 1 bronze, o que coloca o país na segunda posição do quadro de medalhas, atrás apenas do Japão, que tem 5 ouros, 3 pratas e 2 bronzes. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Faltam 39 dias. No Boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre os esportes em alta no país sede do Mundial. Olá, pessoal. Este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje o papo é sobre os esportes mais praticados pelos catares. E quem pensa que o futebol é o único esporte a fazer sucesso está enganado. Cricket, golfe e polo são algumas modalidades que fazem sucesso por lá. E isso acontece porque entre os 2 milhões e 800 mil habitantes do Catar, quase a metade vem da Índia, Bangladesh e Nepal. E nesses lugares o futebol não é tão popular. A modalidade preferida nessas regiões é o cricket. O esporte utiliza bolas e tacos e surgiu no sul da Inglaterra no ano de 1566. E ele é muito parecido com o beisebol. O cricket foi inspirado em um jogo rural medieval chamado Stuball e foi adotado pela nobreza no século XVII. É isso aí, faltam 39 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. O Dia das Crianças foi de confraternização da família com os pequenos, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em São Paulo, que contou com muitas atrações. Foi uma grande oportunidade para as crianças entrarem em contato com a palavra por meio do Ministério Crianças que Vencem. O evento acontece todos os anos, sempre no mês de outubro, e contou com as atrações Siga Infantil, Turminha da Graça, Graça Dance Team e o Palhaço Zig Zag. O tema deste ano é Pare, Ore e Siga Jesus. Ainda é preciso respeitar a direção que Deus tem, o ritmo que Deus tem para cada um. Então nós aproveitamos aí as leis de trânsito, usando o farol e dizendo que recuar, que parar, não é desistir, desanimar, mas é uma pausa momentânea para orar, conversar com Deus e receber então a direção para o passo seguinte. Cantores como Gustavo Silva, Pastor Fernandes Lima e Israel Soares participaram do evento. Levar a mensagem, que é o mais importante, a mensagem de Cristo, e é o que o meu trabalho fala, né? Dessa mensagem, poder, através da canção, levar a mensagem à pessoa, que ela precisa aprender que tem momento que deve parar, deve prestar atenção e seguir quando Jesus manda, né? Isso é muito importante. A expectativa é que Deus vai fazer maravilha, porque quem faz a obra é a palavra de Deus, é Deus que muda as situações quando nós também queremos que as coisas também mudem. E para mim, a expectativa sempre é boa, que Deus vai agir, que Deus vai fazer, e o alerta está aí sendo dado. Porque para entrar no reino tem que ser como uma criança, né? Então a gente precisa ser como essa criança, ter essa energia de criança. Eu estou muito feliz de estar aqui. O Dia das Crianças aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus está sendo especial, com muitas brincadeiras, oração, estudo da palavra e louvor. Reunir a família com elas é a melhor forma de passar o feriado. Agora, nesse momento, está se apresentando o Palhaço Zig Zag. Vamos acompanhar? Aí, se bobear, a mamãe já vai dar uma baita de uma bronca. No Antigo Testamento já, Moisés foi instruído por Deus para que ele ensinasse a lei ao povo, para que eles ensinassem as crianças. Deuteronômio capítulo 32, versículo 46. Eles deveriam ensinar aos filhos para que nunca esquecessem daquela lei.
E no nosso caso, aí Provérbios 22:6 diz, ensina o caminho ao pequenino, quando ele crescer não vai se desviar dele. E no Novo Testamento diz, ó, de tais é o reino dos céus. Então nós temos que ensinar as crianças, porque se não ensinarmos, outros ensinarão outras coisas. Então é importante a criança saber o que é o certo, o que é verdadeiro, o que é bíblico, o que está de acordo com a palavra de Deus, e ela vai crescer pelo Espírito de Deus. É como Samuel, 1 Samuel 3,19. E Samuel crescia na presença do Senhor forte. É assim que tem que crescer. A criança tem que crescer na presença de Deus, com o ensinamento da Bíblia, o ensinamento maravilhoso da palavra de Deus, aí vai ter um caráter cristão. O Gabriel vê como os cultos infantis têm sido uma boa influência na construção da educação e no desenvolvimento espiritual das crianças. O mais, expressivo que eu tenho visto é principalmente na área espiritual e na área também de aprendizado, né? Porque eles chegam na escola com uma mente totalmente diferente, né? E aí eles aprendem na igreja o que realmente é o certo, né? Então, eu vejo muito na área espiritual, eu vejo deles. Falam muito, as crianças orando, as crianças aprendendo o certo e o errado através da palavra de Deus, criança pregando mesmo, falando. Então, o trabalho do CQV é um trabalho muito importante, que tem que continuar e principalmente vai dar muita força à sociedade, né? Principalmente nos dias de hoje. E para encerrar o evento, nada melhor do que um recado do palhaço Zigue Zague para a criançada. É dia da criança, dia de alegria. Aliás, a criança, infelizmente, a gente percebe que ela tem sido colocada em segundo plano, quando de fato a criança é primeiro plano em tudo, porque ela é o futuro deste mundo. E eu quero mandar um beijo a todas as nossas crianças, de aonde quer que você esteja assistindo, um beijo carinhoso, e é sempre muito bom estarmos presentes em eventos como este e numa reviravolta que teve aqui, mas estamos voltando com tudo. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.